Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar. Porque se nesse trimestre você entendeu mais sobre a lição dos jovens, se o canal contribuiu com esse crescimento teu com Cristo Jesus, no próximo trimestre nós continuaremos crescendo mais para caminharmos em direção a Cristo e você é meu convidado a acompanhar nesta caminhada. Como eu estava dizendo, quarta-feira é de momento hipertexto, ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é rede semântica? Não entendi muito bem esse conceito. Então calma meu jovem, calma minha jovem, eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave e partindo desta palavra-chave nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra lei. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra lei? Então faz o seguinte, posta lá no seu Instagram e me marque, @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui nos comentários do YouTube para que as pessoas possam entender mais sobre a rede semântica e também você vai estar propagando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Como eu estava conversando com vocês, nós estamos percebendo nessa semana, nosso foco é a lei. E eu queria ler para vocês aqui dois textos que conversam bastante em relação à lei. O primeiro texto está lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 16 e verso 17, tem uma promessa de Deus para mim e para você. E aqui o texto diz assim, ó: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então a promessa que Deus tem para nós é que Ele escreveria a lei dele no nosso coração. Então aqui fica um ponto importante. Se a lei for revogada, por que Deus prometeu que Ele escreveria a lei dele no nosso coração? Compreende? Então é importante nós entendermos que a lei ela continua vigente para mim e para você. E é interessante que quando nós vamos lá em Salmo 1 e nós lemos Salmo 1, nós percebemos que existe uma consequência para aquela pessoa que segue a lei e uma consequência para aquela pessoa que não segue a lei. E aqui o texto diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, perceba como o Salmo 1, ele complementa aquela ideia de Hebreus, ou melhor dizendo, Hebreus complementa a ideia de Salmos 1, afinal de contas, Salmos foi escrito antes de Hebreus. Mas, olha que interessante, aqui o texto tem uma promessa, que aquela pessoa que medita na lei de Deus, aquela pessoa que vive no propósito de Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. E quem é essa água? Essa água é Cristo Jesus. Então, uma vez que estamos conectados nele, uma vez que bebemos da vida, da fonte da vida eterna, nós começamos a gerar frutos. Você pode ler esses frutos, por exemplo, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Estão ali citados alguns desses frutos. Mas também, como consequência, obedeceremos à lei de Deus. Porque a essência dele estará em nós. Então, uma vez que eu abro o meu coração para Cristo Jesus, o meu coração de pedra é transformado num coração de carne. Uma vez que eu abro o meu coração para Cristo Jesus, aquele ser que eu era antes de conhecer a Cristo, eu deixo ele de lado e me crio, e me torno uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo trabalha em mim e as promessas dos 10 mandamentos começam a ser cumpridas em minha vida. Eu começo a obedecer meus pais,
eu começo a guardar o sábado, eu começo a não matar, eu começo a não adulterar, eu começo a guardar o nome de Deus, eu começo a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, a promessa que Deus tem está relacionada ali aos 10 mandamentos. Isso é tão interessante como consequência, porque Tiago vai destacar que nós seremos julgados pelos 10 mandamentos, pelas leis da liberdade. Então, se eu compreendo, se eu entendo que os mandamentos estão correlacionados com a minha ação, eu entendo primeiramente que eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu não sou salvo, é a ação de Cristo, porque eu só consigo observar a lei graças à ação do próprio Deus. Então, Deus me resgata e Deus me dá força para seguir seus passos. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre relação à lei durante essa semana, hoje é o dia para você realmente compreender a necessidade da vigência da lei e também para compreender a necessidade de nos entregarmos a Cristo Jesus. Pois, através da sua força, nós temos condições de alcançarmos a salvação. Através da sua força, nós temos condições de vivermos uma vida certa. Talvez não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Porque é o que importa. Porque nós seremos salvos por Ele. Porque Ele já deu a oportunidade da salvação, morrendo na cruz por nós. Mas depois desse passo nós temos a santificação e a glorificação. O meu processo diário, onde eu demonstro através dos meus frutos que eu aceitei a graça, e também quando Ele voltar em poder e grande glória, Ele glorificará todos os salvos, todos aqueles que entregaram a vida nas mãos de Deus. Então é importante entendermos esse aspecto, porque nós temos correlação com isso, porque se nós não fizermos isso, nós seremos os perdidos, nós seremos os pecadores, nós seremos os ímpios, e esses, como o Salmo diz, não passarão pelo julgamento, não terão condições de vencer o julgamento. Por quê? Porque eles não têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, porque eles não aceitaram esse advogado, eles não aceitaram esse mediador. Então é importante nós entendermos que nós precisamos de Deus para a salvação passada, presente e futura, e que a lei é uma promessa do meu ser, é uma promessa que Deus faz de transformar quem nós somos. Então aceite hoje Cristo Jesus e também aceite hoje os planos que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez as suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos deu a oportunidade de buscarmos ao Senhor, de entendermos quem o Senhor é e de abrirmos o nosso coração para que o Senhor possa fazer morada em nós, meu Pai. Pedimos, neste momento, Pai, que o Senhor retire nosso coração de pedra e coloque um coração de carne, assim como o Senhor prometeu, meu Pai. Que a nossa essência seja retirada e que a sua essência preencha o nosso ser. Que possamos demonstrar os frutos de aceitarmos a tua salvação, meu Pai. Que possamos demonstrar que estamos ligados à fonte da vida eterna e que não somos iguais àqueles que estão perdidos andando para lá e para cá, meu Pai. Que nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. E vamos tentar levar o máximo de pessoas junto conosco para esse local maravilhoso que é ao teu lado, meu Pai. Então, fique conosco, nos guie, nos dê sabedoria para que possamos caminhar em tua direção, meu Pai. Também perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!